Eu vou ditando o rumo aqui, olha. Vamos navegar por um oceano pouco conhecido, muito vasto e que merece ser explorado. O oceano das emoções, dos pensamentos, dos sentimentos e da espiritualidade. Nós não podemos negar isso. Nós temos emoções, nós temos sentimentos, nós somos seres criados por Deus para ter comunhão com Ele na vida espiritual. Mas além da vida espiritual, ou juntamente com ela, nós temos a parte emocional, temos a nossa psique e temos um corpo físico que somatiza tudo isso. E é ele quem sofre. As dores vêm no corpo, quando a alma sofre, quando ela geme. As dores refletem no corpo. Vamos descobrir o que impede de vivermos uma vida feliz, alegre e saudável no espírito, na alma e no corpo. Isso é muito importante. Nós não somos seres 100% espirituais. Não somos seres 100% carnais. E não somos seres 100% emocionais. Somos a somatória de tudo isso. Então, seja bem-vindo. Aí tem a apresentação, né, meu nome. O que é que eu faço na vida, o que é que eu já fiz e faço na vida. Essas coisinhas aí, né? Aprendi a advogar por 40 e poucos anos, pastor há 20 e tantos anos, e depois, por fim, terapeuta da TRG. O diferencial está aí. É a terapia de reprocessamento generativo. Não é aquela terapia convencional de fala que não resolve nada. E eu digo isso porque eu tenho atendido muita gente assim, tá? Muita gente assim. Faz tratamento com psicólogo, com psiquiatra, toma remédio, não sei o quê, há quantos anos e não resolve nada. E não resolve mesmo. Porque a dor está lá dentro. E cada um tem a sua dor. E é você, com as técnicas e as ferramentas da terapia da TRG, quem vai descobrir como remover aquela dor. Estou falando certo, minha sobrinha? Tenho provas aqui do trabalho, da prática. Estou falando certo, Eunice? Falando certo? Então tá bom. O tema proposto: crescimento espiritual e desenvolvimento pessoal. Isso, na minha mente, funciona assim. Como é que eu vejo essa questão? Eu disse agora há pouco, ninguém nasceu aqui do tamanho que está. Nascemos pequenos e vamos crescendo na vida. E a vida é assim para todo mundo. Em todas as áreas da nossa vida. Nós não nascemos e não vivemos para ficar marcando passo, patinando. É para desenvolver, é para crescer. E tudo isso é bíblico, está na Bíblia. E às vezes a gente não presta atenção, não sabe, não é informado, não tem conhecimento. Mas a base é a Bíblia. É dela que nós partimos, o nosso ponto de partida. Olha o texto bíblico aí de 1 Tessalonicenses 5:23. E o mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Então Deus não está interessado e preocupado apenas com o nosso espírito, com a nossa vida espiritual, mas também com a nossa alma, com as nossas emoções e também com o nosso corpo, para que tenhamos saúde integral. O texto está dizendo que é o mesmo Deus da paz. Então não tem nada de errado aqui. O desenvolvimento espiritual e pessoal no espírito, na alma e no corpo. Aí nós vemos o texto aqui da segunda carta de Pedro, no capítulo 3, versículos 17 e 18,
onde Pedro está dizendo: vós, pois, amados, prevenidos como estáis de antemão, acautelai-vos, não suceda que, arrastados pelo erro desses insubordinados, descaiais da vossa própria firmeza. E para que isso não aconteça, ele diz: antes, crescei. É uma ordem aqui, ó, crescei. Ele não está dando aqui uma opção. Olha, se vocês quiserem, façam isso. Não, ele diz: crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, tanto agora como no dia eterno. Por que será que a Bíblia tem essa preocupação com o nosso crescimento, com a nossa saúde física, mental e espiritual? É para o nosso bem, é para o nosso bem. O texto bíblico está tratando de crescimento espiritual. Alguém tem alguma dúvida quanto a isso? Que a ordem aqui é essa: crescer, crescei. A preocupação, a visão, a proposta, a vontade de Deus é essa: cresçam. Não fiquem nanicos, raquíticos. Não, cresçam. Na carta aos Hebreus, aí no capítulo 5, versículo 11 e 12, ele escreveu exatamente isso. Olha: a esse respeito, temos muitas coisas que dizer, e difíceis de explicar, porquanto vos tendes tornado tardios em ouvir. Que chamada de atenção, né? Olha, eu gostaria de tratar com vocês sobre determinados assuntos, mas vocês não estão prontos para ouvir. Eu me sinto envergonhado, sabe? Vocês não estão prontos. Por quê? Porque vocês estão patinando. Olha, pois com efeito, quando devíeis ser mestres, estar ensinando, atendendo ao tempo decorrido, tendes novamente necessidade de alguém que vos ensine de novo quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus. Assim vos tornastes como necessitados de leite e não de alimento sólido. Então, os nossos filhos, quem tem filho e quem não tem foi filho e nasceu um dia, primeiro é uma madeirinha, lá o leitinho. Não dá para ficar tomando aquilo a vida toda. Não dá. Precisa passar para a papinha, depois o alimento mais substancial, mais sólido, e depois poder comer uma picanha. Não é aquela que aquele vagabundo prometeu, não, que aquela não vai chegar nunca, tá? Mas é assim a vida, então não dá para ficar na mamadeira. Não dá. E ele continua, capítulo 5, versículo 13 e 14. Ó. Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança. Não dá para você conversar assunto sério com criança. Ela não tem o alcance, a capacidade ainda para entender aquele assunto naquele nível. Mas ela cresce. E à medida que ela vai crescendo, e que a gente vai crescendo, por que entra lá no prézinho, depois o primário, eu vou falar a linguagem antiga, depois o secundário, né, depois a faculdade, depois a pós-graduação, as especializações. Você vai experimentando alimento sólido, vai se especializando, é tudo na vida espiritual, na vida emocional, na vida física, tudo. O alimento sólido é para os adultos, para aqueles que pela prática têm as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Então precisamos crescer, amadurecer, desenvolver. Olha o que diz o profeta Oséias. Deus falando através do profeta: o meu povo está sendo destruído porque lhe falta
o conhecimento. Isso aqui me chama a atenção. O artigo definido. Que conhecimento é esse? Porque tu, sacerdote, rejeitaste o conhecimento. Também eu te rejeitarei, para que não sejas sacerdote diante de mim, visto que te esqueceste da lei do teu Deus, também eu me esquecerei dos teus filhos. Isso me chama a atenção pelo seguinte, porque a Bíblia, o primeiro conhecimento que nós devemos ter para ter êxito na vida é o conhecimento de Deus. É a base da vida. Ele santifica primeiro no Espírito. Porque se não houver regeneração e vida espiritual, vida de comunhão com Ele, Ele não vai santificar as outras áreas. Então essa é a primeira. Mas não é a única. E esse conhecimento é o conhecimento de Deus, mas também não é o único. E nós vamos ver aqui o próprio Deus fazendo isso. Olha, para crescer espiritualmente, se desenvolver como pessoa, como gente. Eu deu vontade de escrever aqui como gente grande, mas eu me limitei, me restringi como gente. É preciso conhecimento de Deus e conhecimento geral. Ninguém cresce na ignorância. Ninguém. Aliás, o ignorante é manipulado. Vira alvo de manobra. Conhecimento é mais que mera informação. Hoje nós vivemos a era da informação, mas de pouco conhecimento. Porque os smartphones da vida e as telinhas, nós somos bombardeados aí 24 horas por dia de informações. Acontece lá do outro lado do Atlântico, a gente já sabe aqui, parece que está vendo em tempo real. Mas e o conhecimento? Até para poder filtrar o que é verdade, o que não é, o que é fake, o que não é, né? O que é que procede, o que não procede. Olhem este exemplo bíblico aqui de Daniel, capítulo 1, versículo 17. Isso fala muito para mim. No caso destes 4 jovens, aprove a Deus, quer dizer, foi da vontade de Deus, lhes abençoar com especial sabedoria e inteligência em toda cultura e ciência. Então não é só o conhecimento de Deus. E quem é que dá? O próprio Deus. Da inteligência, da cultura, da sabedoria. Aí Daniel ainda recebera algo a mais. Sabia interpretar sonhos e visões de todos os tipos. Quem deu a ele? Deus. Deus. Então nós precisamos, em primeiro lugar, o conhecimento de Deus, que é a base. E depois o conhecimento geral para não sermos ignorantes. E povo de Deus, gente de Deus, filho de Deus não pode ser ignorante. Ele deve estar por dentro das coisas que estão acontecendo no mundo. E até porque o apóstolo Paulo diz lá na carta aos Coríntios que o cristão tem a mente de Cristo. Então ele não pode ser otário. Ele não pode ser ignorante, ele tem a mente de Cristo. Oséias capítulo 6, versículo 3. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Como a alva, a sua vinda é certa. E ele descerá sobre nós como chuva serôdia que rega a terra. Vejam a ordem que é colocada aqui pelo profeta. Conheçamos e prossigamos. Não, eu já conheço. Quem pensa assim, está afadado ao fracasso na vida. Eu já sei. Eu já ouvi. É isso mesmo, já me contaram. E o que você está fazendo? Conheçamos e prossigamos em conhecer. Até que dia? Até o dia da sua partida dessa vida aqui. Até lá. Enquanto você tiver fôlego de vida, nunca será tarde. E sempre será proveitoso. Primeiro para você. Depois para aqueles que estão
o seu entorno. E, com isso, Deus é glorificado. Olha aí o profeta Jeremias. Assim diz o Senhor: não se glorie o sábio na sua sabedoria, e nem o forte na sua força, nem o rico nas suas riquezas. Mas o que se gloriar, glorie-se nisto, em me conhecer e saber que eu sou o Senhor, e faço misericórdia, juízo e justiça na terra, porque destas coisas me agrado, diz o Senhor. O primeiro conhecimento, o conhecimento de Deus. Quem é Ele? O que é que Ele está fazendo? O que é que Ele vai fazer? Quem é você? O que é que Ele fez por você? O que é que Ele está fazendo? E o que é que Ele vai fazer? Isso é fantástico, senão a gente vive nesse mundo aqui igual cego no meio do tiroteio, sabe? Sem saber para onde vai. Para onde eu vou? Cego, não está enxergando nada. Aliás, o mundo é assim, é uma cegueira mesmo espiritual. Porque Jesus abre os olhos da fé para a gente enxergar a realidade com a qual nos deparamos, espiritual, física e emocional. Filipenses, olha o que o apóstolo Paulo diz aqui. Assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Porque Deus é quem efetua em vós tanto o querer como o realizar, segundo a sua boa vontade. O apóstolo não está dizendo assim, olha, você nasceu de novo, agora você é uma nova criatura, agora você fica tranquilo, descansa. Está dizendo, desenvolvei, não fique parado, estático, raquítico, há uma longa jornada a ser percorrida. E o apóstolo Paulo diz que se a gente não passar tudo isso pela renovação da mente, não vamos experimentar o que Deus tem para nós. Quanta gente com o chapéu na mão pedindo e orando, e Senhor, caminha, anda, desenvolva, renove a sua mente, senão você não vai experimentar, não vai alcançar, não vai entender. Já sei, eu já ouvi. Como terapeuta, eu tenho tratado de muita gente cristã, que conhece a Bíblia. Impressionante. Mas com as emoções estranguladas. E interessante que aí a gente fala, a pessoa, não, mas eu já sei. Eu falei, então o que falta? O que é que falta? Eu não vou adiantar textos não, porque eles estão lá na frente, nós vamos chegar lá. Como se dá o desenvolvimento pessoal? Crescimento espiritual nós vimos. Agora, está falando de desenvolvimento pessoal? Como? Eliminando as travas, os traumas, as amarras e bloqueios, quebrando paradigmas e crenças limitantes que se acumulam no inconsciente e impedem o avanço, o progresso e a vida feliz, abundante e próspera que Jesus prometeu. O que é isso? Tudo batido no liquidificador. O que significa isso? O nosso cérebro, ele registra, diz o autor da frase, 400%. Se o percentual é 100, ele registra 4 vezes mais o cérebro. Todas as informações que nós recebemos, tudo que nós ouvimos, lemos, aprendemos, primeiro lugar que se instala é no inconsciente. Inconsciente. Isso só para a gente entender o que vem a seguir, tá? Que nós vamos entrar agora nesse campo aqui. O próprio nome está dizendo, é inconsciente, não tem consciência. Por que a gente vê pessoas adultas
que agem como se fossem crianças. Ou não? Ou a gente não vê esse tipo de comportamento? Como se fossem crianças. Porque o nosso cérebro, tem um neurocientista chamado Paul MacLean, e ele desenvolveu uma teoria, ele dividiu o cérebro em 3 áreas, para melhor elucidar e explicar. Ele disse, nós temos a primeira parte aqui, embaixo, próximo da nuca aqui, que é o chamado cérebro reptiliano, vem de réptil, selvagem, que age por instinto. Nós temos. É a primeira parte. Todas as informações vão direto para lá. Pum. Aí a pessoa não pensa, não raciocina e parece um animal nas reações dela. Selvagem, estúpido, bruto, intempestivo. Ou não tem esse tipo de gente? De atitude, de comportamento. Se não tiver, vocês me provoquem aí, por favor. Opa, isso aí não procede. Aí diz ele, a segunda parte do nosso cérebro é o chamado cérebro límbico. É onde se alojam as nossas emoções. Aí, a pessoa, e tudo isso está no inconsciente. A pessoa não pensa, não raciocina, tudo para ela, ela fica emotiva, ela chora, ela se derrete, se desmancha, é incapaz de raciocinar para falar, espera aí, por que eu estou fazendo assim? Por que eu estou agindo assim? É emotiva, emoção à flor da pele, cérebro límbico. E a terceira parte, ele disse, é a parte do cérebro, do neocórtex, ou pré-frontal. É o lugar onde nós raciocinamos. É o lugar da razão. É o lugar da inteligência. Veja, o emotivo, ele não pensa, ele não é inteligente para ter a reação que ele tem. Então, ele se desmancha. Calma, para. Vamos pensar um pouco, não é assim. O cérebro reptiliano, aquele que age pelo impulso, calma, vamos pensar, vamos raciocinar. Mas essa parte está delegada à área do neocórtex pré-frontal. Raciocínio, razão, inteligência. Agora veja bem, se nós temos essas 3 áreas do nosso cérebro, o que é o ideal? Agir por impulso, sem pensar, agir de forma emotiva todas as vezes, ou então 100% racional. Aquele iceberg, né? Aquela pessoa fria. Não tem sentimento nenhum. Fulano morreu, ele. Fulano nasceu, ele. Não tem emoção nenhuma. Então o ideal são as 3 coisas. O equilíbrio das 3 áreas do nosso cérebro. Agora nós vamos mostrar aqui algumas coisas e ver por que é que nós ficamos, e onde é que nós ficamos, e quando é que nós ficamos travados nas nossas emoções, e quando é que aquilo tudo vai ditar o ritmo da nossa vida. E por isso que a gente tem que parar para pensar, refletir e voltar lá. Opa, espera aí, eu não preciso viver assim, eu posso viver melhor. E sou eu, é você quem vai fazer isso. Não tem remédio de farmácia que faça isso. E outra coisa, Deus não vai fazer isso por você. A única coisa que Deus fez por nós foi aquilo que nós não podíamos fazer. Ele fez. Nos deu a salvação. Está aqui. Eu não podia pagar a conta que eu já nasci devedor. Ele pagou. Agora, Ele está dizendo para nós, ó, é com você. Anda. Se desenvolva. Nós vimos o texto aqui. Até a salvação que eu te dei, desenvolva. Senão você vai ficar como criança. Choramingando a vida toda, pedindo uma mamadeira, quando você pode desfrutar de coisas que Ele tem para te dar. E por que a gente não desfruta? Porque não aprendemos a desenvolver, a buscar, a renovar a nossa mente. Então essas travas, os traumas, as amarras, os bloqueios, as crenças, quanta crença, um dia a gente poderia falar só sobre isso. Crenças limitantes, limitam. Deus é poderoso, é. E por que na sua vida não está acontecendo nada? Porque é você quem está limitando e restringindo a ação dele na sua vida. É você. Como? Aqui, ó, na sua mente. A mente comanda o corpo. Não se esqueça disso. A mente comanda. E Jesus foi categórico nessa questão. Ele disse, olha, os olhos são a lâmpada do corpo. Como é que você está vendo?
E tudo escuro. Ah, então vai ser assim mesmo. Mas como é que você vê? Não, eu vejo tudo claro. Então será assim. É a forma como você vê, como você age e reage diante das situações da vida. Mas vamos lá. O inconsciente registra tudo o que vivenciamos desde a nossa concepção no ventre materno. Sabiam disso? Eu já tive um caso de uma irmã aqui da igreja, hein? De uma irmã. Ela estava fez um processo, reprocessamento, terapia, e ela tinha um problema que vinha lá do útero da mãe, quando ela estava no útero da mãe dela. E ela descobriu. Graças a Deus. Destravou, removeu, descongelou. Lá no útero, o inconsciente já está, o cérebro já está trabalhando, já está registrando tudo. Até o dia que você der o último suspiro aqui nesse planeta. Aí ele parou. Mas até ali, ele registra tudo. Desde a concepção no ventre materno, tudo fica ali registrado como se estivesse acontecendo no presente, pois ele é atemporal. Isto é, para ele não existe passado. Vamos dar um dado aqui. Porque quando a gente, qualquer pessoa, todo mundo, alguém sofre, vamos dizer assim, um assalto, à noite, numa rua escura, e a pessoa é agredida, é violentada, e o tempo passa, ela lembra daquilo, ela sente dor e ela chora. Ou não é? Por quê? Porque aquilo ficou registrado ali, e o inconsciente está dizendo assim para você, olha, isso aqui está acontecendo. Não saia na rua escura não, porque você foi assaltada, foi violentada, foi agredida. Tenha cuidado. Ele é atemporal, não tem tempo, não tem ontem, não tem passado, tem presente. As pessoas durante as terapias, elas recordam dos fatos, das coisas que ocorreram na vida, e elas sentem no corpo a dor. Aquilo somatiza, porque está ali. Então ele tem que ser removido. É o espinho que está te espetando e que tem que ser removido. Está no inconsciente. Quando você traz para a consciência, então você tratou dele e resolveu o problema. Senão ele fica no seu inconsciente. E para ele está acontecendo e você está sofrendo. Quando já aconteceu e você não precisa sofrer mais porque já passou. O nosso comportamento explica o nosso caráter. Sabiam disso? É novidade? Para quem que é novidade? Todo mundo sabia? Nossa, a Elizabeth não sabia, ainda bem. O nosso comportamento explica o nosso caráter. Cujos traços são formados até os 7 anos de idade. E a personalidade que começa a ser formada na adolescência e nos acompanha até o último dia de vida. Isso explica o padrão de repetição de comportamento que todos possuímos. Embora todos saibam e já soubessem disso, não falei nenhuma novidade aqui, isso aqui é fundamental. Eu acho que o que a gente não sabe é explicar as atitudes das pessoas. Por que elas agem assim? Pelo menos eu fiquei muito interessado nisso e fui estudar para aprender. Por que as pessoas têm determinados comportamentos, mesmo se dizendo cristãs? Tem comportamentos que você olha e que o comportamento é incompatível com aquilo que ela diz ser ou fazer. Ou diz que é uma coisa e faz outra. Por quê? Porque esses traços de caráter explicam. E eles não definem quem você realmente é. Podem e devem ser tratados. Vamos esmiuçar aqui. 5 traços. Eles falam mais alto. 1 ou 2 sobressaem. Então nós temos o esquizoide. Esquisito o nome, né? Esquizoide. Oral. Psicopata. Masoquista e o rígido. São 5 traços. Todos nós temos os 5. 1 ou 2 predominam, falam mais alto.
mas todos temos os 5. Então vamos lá. Quando é que eles se formam? Eu disse aí que até os 7 anos. Até os 7 anos. Por isso que a gente tem que ter cuidado com as crianças, né? De dar atenção e educação para as crianças. Porque depois dos 7 já está formado. Aí você vai depender dela e do papai do céu, sabe? Porque está formado. E ela vai determinar o modo de vida dela. Olha, o período de formação do esquizoide se dá no primeiro mês de gestação. A criança está suscetível à situação ocorrida no mundo exterior. Ela está dentro do ventre da mulher, da mãe. Mas o cérebro dela, o inconsciente dela, já está registrando tudo. Já está registrando. No mundo exterior que a mãe vive, que a mãe vier a passar, a energia que ela recebe é passada pelo cordão umbilical. Isto é concentrado na cabeça do esquizoide. A energia flui do corpo para a cabeça. Imaginemos que a mulher esteja grávida e ela sofre agressões, situações estressantes. E nesse caso, a criança vai receber descarga dessa energia. Tudo aquilo vai causar danos ao cérebro da criança em formação. Aqui os traços do esquizoide ficam marcantes. Então, durante a gravidez, dependendo do que a mãe está vivendo e passando ali, a criança está recebendo todas aquelas informações. E o cérebro dela, o inconsciente dela, está registrando tudo. E aquilo ela vai levar para o resto da vida, tá? Ela vai levar para o resto da vida, a menos que ela se trate, a menos que ela queira tratar. Senão ela vai reproduzir o padrão de comportamento daquilo que ficou registrado lá no útero, quando ela estava no útero da mãe. No útero, a fuga é a transferência de energia para a mente. A principal dor, e cada traço traz uma dor, do esquizoide é o medo de rejeição. Tem aquela pessoa que tem medo de ser rejeitada. Pode ter certeza que o trauma dela foi lá dentro do útero, quando a mãe estava grávida dela. Aconteceu alguma coisa lá fora, ou ela foi rejeitada, ou a mãe queria abortar, ou o pai queria que abortasse, e ela já nasce com aquele trauma. Ser rejeitado. Eu sou rejeitado. O mundo lá fora não me quer. O mundo lá fora não me quer. Outra característica, quando mais se sente rejeitado, menos ele quer contato. E essa pessoa não quer contato com ninguém. Ela quer viver no mundo dela, isolado. De preferência ela e mais ela e só ela e acabou. Ele foge para o mundo mental. O principal recurso do esquizoide é a criatividade. São pessoas criativas. Por quê? Porque a energia está concentrada toda na cabeça. E ela aprendeu a viver sozinha. Ela quer viver sozinha. Ela não consegue interagir com o outro. Porque ela tem medo que o outro o rejeite. Ele vê o que ninguém vê. Consegue observar e ver o que os outros não veem. O período de formação do esquizoide se dá no primeiro mês de gestação. Então, a começar da gravidez, os cuidados que devemos ter com as crianças, porque depois elas vão carregar aquilo para o resto da vida. E aí, leva no psicólogo, leva no psiquiatra, leva no médico, leva não sei onde, e ninguém dá jeito. Ninguém sabe o que está acontecendo, mas o problema está aqui. Como é que foi a gestação, quando sua mãe estava grávida? Como é que foi? O que aconteceu? O que acontecia? A gente descobre as coisas, descobre. O segundo traço de caráter, aqui, se a gente fosse falar de cada um desses aqui, olha, ficaríamos à noite, mas vamos sintetizar aqui, só para a gente ter uma visão, né? Fazer uma síntese. O segundo traço de caráter é do oral, e aí tem o oral do excesso e o oral da
falta. Esse é o traço mais simpático, mais sorridente, mais empático. As pessoas que têm esse traço de caráter sorriem com a alma. A mielinização, a energia, termina no tórax e na cabeça, e não na cabeça, como o esquizoide. Enquanto do esquizoide é na cabeça, o oral é no tórax. O período que a mielinização ocorre é no primeiro mês após a amamentação. Enquanto um é lá no útero, o outro é depois, na fase da amamentação. E a energia se concentra na região do tórax. É o período da amamentação. A programação do cérebro é para buscar ajuda, e se ninguém prestar atenção, a criança chora para receber atenção. Muitas mães dedicam cuidado em excesso e dão alimentos em demasia, que acabam prejudicando o bebê. E do mesmo modo, o bebê que não recebe a devida atenção e suas necessidades não são satisfeitas. Então, ambos são classificados como o oral do excesso, mais gordo, e o oral da falta, mais magro. Esse traço de caráter aqui, acho que está aqui na frente, tá? Eu falo da dor que ele tem. Ó. A grande dor do oral é o medo do abandono. Porque no primeiro mês de vida, ele começa a perceber que quanto mais sozinho, pior. E por isso desenvolve o medo de ser abandonado. E compensa isso com a comida. Desenvolve compulsão pela comida. Enquanto que o esquizoide tem medo da rejeição, o oral tem medo do abandono. O esquizoide tem dificuldade de fazer amizades, enquanto o oral tem facilidade. E geralmente o oral tem um vazio interior que normalmente é preenchido pela compulsão alimentar. Aí vai procurar o médico, o nutricionista, um monte de coisa, né? O que eu tenho, o que eu tenho, o que eu tenho? Você tem um problema de caráter, de traço de caráter. Como é que foi a gravidez da sua mãe? Como é que foi? O que aconteceu lá? Conta para mim. Por que você tem medo? Por que você gosta? O traço oral. Por que você gosta de mesa posta, cheia de comida e cheia de gente ao seu redor? Por quê? Porque tem medo de ser abandonado, de ficar sozinho. Então, se eu dou festa, promovo eventos, as pessoas estão comigo, eu não estou sozinho. É o traço do oral. O esquizoide não gosta disso. Ele vai se recolher lá na telinha, no computador dele, ele vai pensar, vai planejar, vai criar, porque ele é criativo, é inteligente. Ele não quer saber do povo, do povão, de festa. Mas o oral quer. O oral quer porque, de repente, eu fico sozinho aqui, não sobra ninguém. Então, quanto mais gente, quanto mais comida, quanto mais mesa, melhor. Não serei abandonado. É a dor, o medo do abandono. E quem não sabe, não detecta, não descobre, e as coisas somatizam. O corpo fala, o corpo sente. Remédio, não vai resolver. Médico, não vai resolver. Vai resolver a hora que você parar para descobrir e investigar. Ir lá atrás para saber onde é que você ficou travado. Todos nós temos travas e amarras. Nós precisamos descobrir e destravar. Cortar as amarras. Eu li um livro muito bacana que a escritora fala assim, aliás, o título do livro é esse, Curando as Suas Feridas de Origem. Olha as feridas aqui. Destrave as suas amarras, senão você fica amarrado a vida toda e fica patinando. E é isso que dentro da área se chama de compulsão à repetição. Você repete, você tem um padrão de comportamentos que você só age daquele modo, porque você está preso lá atrás. Você não está livre. Mas Cristo me libertou espiritualmente. Espiritualmente. As suas emoções, você precisa tratar delas. Esse traço aqui agora, esse aqui é bravo. Esse, para mim, é o pior deles. Esse aqui, o psicopata. Olha, o psicopata. Para a psicanálise, existem duas origens para o psicopata. O psicótico, que é aquele extremamente ruim, doente e pernicioso. Esse aqui é aquele que, às vezes, em filmes a gente vê.
É aquele que retalha a vítima, bebe o sangue dela, sabe? E deita, assiste um filme, né? Está tranquilo, está tudo bem para ele, não tem problema. Que o outro morreu, que ele retalhou, que ele matou, está tudo certo. Esse não tem sentimento nenhum, nenhum. Ele não está nem aí com a vida do outro. Esse é o psicótico. Esse aqui é um problema, esse é um problema clínico, genético, não é problema emocional. Agora, o problema emocional do psicopata é o neurótico, é o que vem a seguir, ó, que é apenas um traço de caráter. O psicótico é o clinicamente perverso, com distúrbios mentais graves, por isso que eu disse que é clínico, que afeta a sua personalidade e a sua forma de interação social, se comportando de forma irregular e antissocial. Ele não se conecta às emoções, não tem compaixão, não tem empatia por ninguém e são extremamente sedutores. Aí os dois, o psicótico e o neurótico. A diferença é que o psicótico mata, o neurótico não. Mas vamos ver o que eles são capazes e o que eles fazem. Olha, o psicopata é um manipulador. Ele analisa e tem a habilidade de ler as pessoas. Esse comportamento aqui, é bom a gente aprender essas coisas. Ele chega num ambiente desse aqui, então ele faz a sondagem do terreno, sabe? E é assim, né? O perfil do psicopata é mais afunilado, assim, o queixo mais pontiagudo, sabe? Alto. Então ele faz aquela sondagem, vamos ver quem que eu posso aqui me aproximar para levar vantagem, para tirar proveito, para manipular. Aí ele se aproxima do Pedro, do Joaquim, da Maria, não sei de quem. Opa, aqui eu vou tirar proveito. Aí ele vai. A hora que ele percebe que já não está atendendo mais os interesses dele, ele descarta. Não quer nem saber da pessoa. Ele quer saber do proveito que ele pode tirar. Aí ele se aproxima de outro. E assim ele vai. Psicopata. Não faz nada se não houver recompensa ou troca. O que você pode me oferecer? Quando você ouvir uma frase assim, ó, queima o chão. O que você pode me dar em troca? O que é que eu vou ganhar com isso? Essa é a linguagem do psicopata. O que eu ganho com isso? Ele só está preocupado em ganhar. Em colaborar, em dar, não. Só em ganhar. O que eu ganho com isso? Ou seja, ele não está preocupado com ninguém além de si mesmo. Ah, mas como eu vejo, quando eu vejo aquele texto, 2 Timóteo 3, o apóstolo Paulo descrevendo os homens dos últimos dias. Ele diz, eles são amantes de si mesmos. Ó, foge deles, foge. Por quê? Porque são pessoas tóxicas que te fazem mal. Viver na companhia e na presença de pessoas tóxicas, você fica doente. Elas adoecem você. É lógico, a energia que você está ali, ele está sugando as suas energias, drenando as suas energias. E você fica doente. E é a Bíblia quem está dizendo, foge, não sou eu. Foge, e eu fujo também. O psicopata age sempre na expectativa de um resultado, manipulando pessoas. Ele faz tudo o que for possível para atingir os seus objetivos. Ele só sabe manipular. Sabe? Essa é a dor que ele sente. E por uma razão, no inconsciente dele, está registrado assim, se você não manipular, você pode ser manipulado. Então manipule você. É o que ele tem no inconsciente. Então, por isso, ele se aproxima das pessoas para manipular as pessoas. O psicopata gosta de impressionar para alcançar os seus objetivos. Ele busca, inclusive, a compaixão das pessoas ao seu redor. Nossa, olha, poxa, veja só, estou sofrendo, eu estou passando por isso. Nossa, coitadinho dele, né? Ele é vítima, ele é um coitado. Não, vamos ajudar esse cara, ele precisa, ele merece. E ele está manipulando você. Não está nem aí com você.
Se faz de coitadinho para que os outros sintam pena e comiseração. A postura do psicopata é intimidativa. Ele precisa se armar, intimidar, marcar presença, ganhar espaço e ser o maior. Melhor e se impor. Construir uma imagem na mente das pessoas. Ele vive de aplausos. Gosta de manipular para que todos percebam que ele é o cara. O foco do psicopata é ganhar espaço. Afinal, ele busca o lucro e a vantagem. Ele nunca vai se aproximar de alguém que tenha necessidade. Ele vai se aproximar sempre de alguém que tenha condição para ele tirar proveito. Psicopata. Ele faz qualquer negócio para atingir os seus objetivos, ainda que tenha que se disfarçar ao máximo, para ninguém perceber quem ele de fato é. Claro, ninguém pode saber quem eu sou, o que eu penso, o que eu quero, senão estrago, espanto a minha caça, a minha presa. Sabiam disso? Nós convivemos com pessoas desse tipo, dentro de igrejas, inclusive, tá? Nós convivemos com pessoas desse tipo. Foi o que me levou a estudar para saber por que elas são assim. Aí eu aprendi por que elas são assim. E sabendo que elas são assim, então como é que eu devo lidar com elas? Se eu tenho que conviver com elas. Para o psicopata, não importam os meios, e sim os resultados que ele quer alcançar. Ele manipula as pessoas. O psicopata gosta de levar vantagem em tudo e inspirar pessoas. A habilidade do psicopata é manipular tudo para alcançar os seus objetivos. Ele tem a habilidade de perceber, para perceber o potencial e fraquezas das pessoas, para ele poder explorar ou não. Se o traço de caráter do psicopata for de dor, ele vai manipular as pessoas, senão ele vai influenciar. Então, de duas formas. Eu influencio, porque eu levo você a fazer no fim o que eu quero. Ou eu manipulo para obter os meus resultados. Olha, o psicopata tem basicamente 3 estratégias. Primeira, autoritarismo. Autoritário. Se ele estiver em posição de comando, ele vai tentar amedrontar as pessoas. Ele não se importa com você. Ele não está nem aí com você. Então, ele vai exercer o autoritarismo, porque, afinal de contas, ele tem um posto, um cargo, uma função de comando. Então, ele manda. Eu mando e você obedece. Segundo, a sedução. Ele envolve a pessoa de tal modo que ela se sinta conectada. Contudo, ele quer atingir os seus objetivos, pouco importando com o outro. Ele leva você a duvidar de você mesmo. Você está certo e ele está errado, mas ele convence você que você está errado. E você chega a duvidar. Fala, nossa, mas será que sou eu mesmo o problema? E coloca você em xeque, em dúvida. E o terceiro, vitimização. Ele é vítima. Essa é a terceira estratégia utilizada pelo psicopata que culpa as pessoas ao seu redor. Ela é vítima e os outros são culpados. Nos relacionamentos, por mais errado que seja, os outros sempre estarão errados e culpados, porque ele é um manipulador. Meu Deus. Mas como é bom a gente saber dessas coisas, viu? Porque quando você percebe alguém com esses traços, você fala, olha, estou queimando o chão, dá licença, né? Não é comigo, não é aqui. Não é aqui, não vai dar. Vamos para o quarto traço de caráter, que é o masoquista. Cada nome esquisito, não? Esquizoide, masoquista, não é?
Mas vamos lá. O masoquista é o traço de caráter da consolidação, do peso, da dor, da energia concentrada de fazer tudo com muita energia. A energia que ele tem é para fazer com força e não com agilidade. Seria a analogia do carro que anda ladeira acima com muita força, mas em primeira ou segunda marcha. Aquela força para subir a ladeira. O período de formação desse traço de caráter é o período do desfraude. A criança nessa fase desenvolve a percepção sensorial e começa a perceber as emoções do ponto de vista da vergonha e do medo. O masoquista. O traço, a dor dele. Eu tenho medo de ser humilhado. Toda relação conjugal que tiver o traço predominante do masoquista, num dos dois, se estiver nos dois, vai ser uma tragédia, mas num dos dois. A hora que um chamar o outro para discutir determinados assuntos, aquele que tiver o traço predominante do masoquista vai dizer assim: me dá o divórcio que eu vou embora. Vamos terminar por aqui. Eu não quero discutir isso. Por que ele não quer discutir? Porque ele tem medo de ser humilhado. Vai que eu saia ou seja humilhado no final, então eu não quero, vou me poupar. Vamos assinar o divórcio. E tem alguns casos assim que eu já vi, tá? Casos concretos. Pessoa contando, seu marido era assim, 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 era. Ele tem esse traço, mas o que? Por isso que na hora que você chamou para conversar, ele preferiu o divórcio e foi embora. O corpo do masoquista é forte, quadrado, achatado, como se ele estivesse compactado. Parece um tanque de guerra, que deve fazer tudo com muita força, muita energia. Nessa fase, a criança consegue controlar todos os músculos, exercitando-os com força máxima. É nesse período que ele consolida os traços de caráter. Busca se sentir seguro para não ser humilhado. Tudo é feito com muito esforço, bem feito, com detalhes, busca a perfeição, com paciência. Ele gosta de fazer as coisas paulatinamente, corretamente, bem feito e de modo sólido. Empresas que querem desempenho, que querem aquele empregado, aquele funcionário que execute tarefas melhor do que é determinado ou que são determinadas, elas vão buscar nesse traço de caráter do masoquista. Porque o masoquista, você dá a tarefa para ele, olha, você vai executar esse serviço aqui, tá bom? Tá bom. Então, mais tarde eu volto para ver como é que foi. Ele vai fazer melhor do que você imaginou, ou do que você pediu para ele. É o traço do masoquista. Mas por quê? Porque ele não quer ser chamado a atenção, ele não quer ser humilhado. Então, eu vou me desdobrar aqui para não ser humilhado. E é um outro tipo de gente que entra numa empresa e se a empresa não quebrar, ele aposenta lá. Ele não troca de serviço. Ele tem aversão à mudança, ele não gosta de mudança. É para mudar? Não, então não é comigo. Procura outro, não é comigo. Ele é avesso a mudanças. Agora veja o que a Bíblia está dizendo, hein? Se é para crescer, se é para buscar conhecimento, se é para desenvolver, como é que eu posso ficar plantado ali, parado ali? Percebem? Olha as travas, as amarras, onde elas estão alojadas. O gatilho de dor do masoquista é a humilhação. Quando humilhado, ele se transforma, ele suporta muita humilhação, pressão, afrontas, etc. Mas em determinado momento, ele reage para superar tudo aquilo. Normalmente, o masoquista é uma panela de pressão, carrega o peso do mundo nas costas e às vezes se estressa com coisas pequenas e em razão do acúmulo do peso que carrega ao longo da vida, na dor, quando o masoquista explode, as reações são gigantescas. A postura dele é de subserviência, quieto, sem iniciativa, e com isso ele carrega o mundo nas costas. Isso
é o sentimento contínuo de humilhação. Ninguém aguenta, né? Nós temos um corpo que veio do barro. Como é que você vai aguentar tanta pressão em cima dele? Uma hora ele desaba. Vejam onde é que isso tudo repercute no final? No corpo. Aí vem as doenças. Aí as doenças surgem, se instalam no corpo. Aí as pessoas vão fazer exames clínicos e eles não dão nada. Ah, mas você não tem nada. Clinicamente você não tem nada. Não é assim que a gente vê por aí e ouve? Não, mas clinicamente você está bem. Ele fala, mas eu sinto isso, eu sinto aquilo. O problema está nas emoções. Está ali. Cientificamente, podem pesquisar, que vocês vão... Eu não estou falando nenhuma bobagem aqui. Cientificamente, é comprovado que 95% das doenças são de fundo psicossomático, ligado às emoções. Por isso que há um velho adágio aí no meio que faz muito sentido. Trata das emoções que as doenças vão embora. Mas a gente prefere correr atrás do médico e do remédio. E não vai curar. O rígido, esse é o último traço de caráter, tá? Estamos caminhando para o final. O rígido. Esse é o traço da beleza, da simetria, da elegância, da suavidade, da atração sexual. O rígido tem muita energia e de velocidade, de dentro para fora. Tem energia distribuída pelo corpo, na cabeça, nos braços, nas pernas, e consegue separar as coisas. Ele separa amor de sexo. O período de formação e caracterização do traço de caráter rígido se dá por volta dos 5 aos 7 anos de idade, onde a criança busca a compensação com os pais para ficar em evidência. Vocês já viram alguma menina disputando com a mãe a atenção do pai? Já viu algum menino disputando com o pai a atenção da mãe? Já viram isso ou não? Nunca viram isso. É o traço de caráter do rígido. Ele quer atenção. Ele quer disputar com o outro. A elegância, a beleza. A grande dor do rígido ou medo, é de ser trocado. Olha, cada um tem a sua dor. O esquizoide, ele tem medo de ser rejeitado. Antes que as pessoas me rejeitem, eu rejeito. Não participo de nada, não quero ninguém perto de mim. O oral, a dor dele, o abandono. Eu tenho medo de ser abandonado. Então, na medida do possível, vou fazer festa, vou encher a minha casa de gente, quero estar junto com pessoas, porque eu tenho medo de ser abandonado, de ficar sozinho. Aí pega o psicopata. A dor dele, a manipulação. Eu vou manipular antes que me manipulem. Então, eu vou manipular. E começa a manipular as pessoas. Aí pega o esquizoide, o masoquista. A dor dele, humilhação. Faço qualquer negócio para não ser humilhado. E antes que eu seja humilhado, eu pulo fora do barco. Não quero ser humilhado. Aí vem o rígido. Eu tenho medo de ser trocado por outro ou por outra. Então faço qualquer negócio para não ser trocado. Olha aqui. Como quebrar padrões, desconstruir crenças limitantes e construir novos paradigmas. Se nós alicerçamos a nossa vida, desde o útero da nossa mãe, em cima de traços que trouxemos de lá, até os 7 anos de idade eles foram formados. E são duas coisas distintas. Um é o caráter e outra é a personalidade. Termina a formação do caráter, começa a da personalidade. Até o último dia de vida. Aquilo que nós somos, efetivamente fazemos, como agimos. Mas a raiz está lá, nos traços de caráter. Como é que você desconstrói isso? Como é que você quebra essa sequência, esse padrão? A neurociência, já ouviram falar também? Já. Que maravilha, estamos trabalhando com um ambiente de pessoas bem informadas. Isso é muito gostoso, contribui. Dentre outras coisas, trata da neuroplasticidade. Já ouviram falar de neuroplasticidade? A ciência explica que o nosso cérebro, ele é plástico, é como se fosse um plástico. Ele é maleável, ele não é enrijecido. Lembra daquela ideia, aquela visão? Você envelheceu, você não aprende mais nada. Cabeça de burro, sabão não espuma. Lembram dessas colocações? Conversa fiada.
Enquanto você respirar, seu cérebro, os seus neurônios estão se multiplicando. Uns morrem, outros nascem. Células morrem, outras nascem todos os dias, 24 horas por dia. Quer dizer que sempre haverá espaço para aprender. E a neuroplasticidade mostra isso. Ó, seu cérebro não está atrofiado, não está engessado, não é gesso. É célula viva. Já ouviram falar de epigenética? Está ali. Epigenética. Conhecem aquela teoria da Gabriela? Como é que é? Nasci assim, vivo assim e vou morrer assim. Minha mãe era assim, eu sou assim, meus filhos serão assim. Não é assim. Até a sua genética você muda pelo seu pensamento, pela sua mente, pela força da sua mente. Até a sua genética. Ah, não, meus pais tinham problemas. Eu estou tratando de um rapaz aí que a coisa é brava. Eu percebi lá que, aliás, ele falou, e eu constatei que desde a infância ele teve problema de depressão e problema de ansiedade. Aí ele falou, os pais, a família, ele falou, o meu arrependimento é de ter nascido numa família de gente depressiva. Eu falei, mas você pode mudar. E só você pode mudar. Porque depende de você, da sua mente. Não é... E vocês querem um fundamento bíblico para isso? Vou dar 2. Êxodo capítulo 20. Eu sou o Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração daqueles que me aborrecem. Certo? Vai visitando. Faço misericórdia até 1000 daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Querem um texto do Novo Testamento? 2 Coríntios 5,17. Se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas velhas, tudo se fez. Opa, vou dar mais um. Eu falei 2, vou dar mais um. Hebreus 10,17. Dos seus pecados. Oh, peraí. A hora que eu comecei a pensar nesse texto, eu falei, mas se Deus que é Deus, Ele está dizendo que não lembra mais, por que eu quero ficar lembrando do meu passado? Ele já passou. Ele ficou lá atrás. Por que eu tenho que viver? Eu não vivo com o passado. Eu tenho que viver o presente construindo o futuro. E não é olhando pelo retrovisor, é olhando para frente. Percebem? Epigenética. Você muda até a sua genética com a força do seu pensamento. Eu não quero ser assim. Não, isso não é para mim. Eu sou nova criatura. Cristo vive em mim agora. Eu não estou mais lá atrás. Não é porque meu pai foi assim que eu tenho que ser assim. Então isso não vai me acompanhar. As coisas velhas já ficaram. Olha a mente. Como é que ela funciona no processo? Ouviram falar de PNL? Programação neurolinguística. É como se nós estivéssemos aqui, e aqui nós temos mais de 100 bilhões de neurônios aqui dentro, e cada neurônio corresponde a um, mais ou menos para comparar, a um disco rígido de computador. Você tem mais de 100 bilhões aqui dentro, é pouca coisa? Reprograma o disco. Às vezes, quando o computador não funciona, o disco, a gente formata ele, para ele registrar tudo de novo. É assim, sem vírus, sem as amarras do passado. É a nossa mente. Como eu gosto daquele texto de Marcos, capítulo 8. Jesus abriu os olhos daquele cego. Você vê? Veja o quê? Homens como árvores, andando. Mas as árvores não andam. Jesus foi lá e corrigiu a visão dele de novo. Ele estava com uma visão distorcida da realidade. E agora? Agora sim. Há muita gente se dizendo cristã com a visão distorcida da realidade. Está vendo árvores andando, quando as árvores não andam. O que isto significa? Tudo isso, em outras palavras, significa mudar a forma de pensar, fazer as coisas de modo diferente para a obtenção de resultados diferentes. Gente, se eu faço todo dia a mesma coisa, do mesmo jeito, eu vou obter resultado diferente? Não. O que é que Romanos 12 está dizendo? Transformai-vos pela renovação da vossa mente. Renovar. Olha aqui.
quebrando padrões e crenças limitantes, construindo novas conexões neurais e novos paradigmas. É bíblico? É? Aí Filipenses 4:8, ó. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso. Você controla o seu pensamento? Você muda o seu pensamento? Você pode mudar? Claro. Pensamento ruim vem? Vem. É de Deus? Não. Rejeita. Rejeita na hora. Eu gosto daquela frase, daquela expressão de Jesus, quando ele estava dizendo para os discípulos que ele iria para a cruz, que ele seria entregue nas mãos dos soldados. Pedro virou para ele: de jeito nenhum, Senhor, jamais isso vai te acontecer. O que Jesus respondeu para Pedro? Arreda Satanás. A hora que os maus pensamentos vierem, diga isso: arreda Satanás. Eu quero pensar numa coisa boa. Aqui, ó. Tudo que é justo, que é verdadeiro, que é amável, que é puro, que é de boa fama, seja isso que ocupe o vosso pensar. Sabia que os maus pensamentos, quando nós alimentamos os maus pensamentos, alimentamos as coisas negativas, elas vão desencadear doenças e dores no nosso corpo. E quando nós alimentamos pensamentos positivos, coisas boas, elas vão gerar saúde no nosso corpo. Por isso que aquela senhora, o motorista particular dela agora, todo domingo passado, quando ela eu perguntei: como é que a senhora está? Ah, porque eu estou mal, porque eu estou... Eu falei: não, para, a senhora não vai ficar bem nunca. A senhora só está dizendo que a senhora está mal, que a senhora está sentindo só coisa negativa. Fala coisa positiva. Aqui, está na Bíblia. Vamos pôr isso em prática e a nossa vida muda. Ou não muda? Alguém duvida? Se a Bíblia está dizendo que é para fazer assim, eu vou fazer assim. E a mudança vem. Olha aqui. Quando destravamos a nossa mente, o céu passa a ser o limite. Não sou eu não, foi Deus quem disse, hein? Olha aqui. E o Senhor disse: eis que o povo é um, e todos têm a mesma linguagem. Isso é apenas o começo. Agora não haverá restrição para tudo o que intentam fazer. Ah, Senhor, muito obrigado. Quantas vezes você ouviu esse texto dentro da igreja? Quantas vezes você ouviu? Está aqui na Bíblia. Foi Deus quem disse. Qual é a restrição para aquilo que eu quiser fazer, Senhor? Ele disse: nenhuma. Você pode? Posso. Nele eu posso todas as coisas. Nele eu posso todas as coisas. Ele não me deu espírito de covardia, mas me deu um espírito de poder, de ousadia, de amor e de domínio próprio. Ele já deu, ele não vai dar, hein? Ele já deu. E aí nós estamos aqui. Ah, sim. Olha, não haverá restrição. Onde é que está a restrição? Ah, isso eu não posso. Não pode mesmo, você já falou que não pode. Isso não é para mim, e não vai ser mesmo. Você está dizendo que não é. Isso eu não consigo, e não consegue mesmo. Você está dizendo que não consegue? É você. Deus está com as mãos abertas e as boas obras preparadas. E a gente está assim, duvidando. Um pé atrás, ó. Um pé atrás. Quando ele está dizendo: dá o passo. Marcha que eu vou abrir o mar. Percebe que dentro da igreja, a gente muitas vezes fala uma coisa, mas vive outra. Fala uma coisa, mas vive outra. Diz que acredita, mas no fundo não acredita coisa nenhuma. Está se enganando, perdendo tempo. Porque o tesouro está aqui, ó, nas nossas mãos, à nossa disposição.
Quando destravamos a nossa mente, o céu passa a ser o limite. Provérbios 23, 7, ó. Porque como imagina em sua alma, assim ele é. O que é que você imagina de você? O que é que você pensa de você? Eu me lembro de um curso que eu fui fazer, até meu filho, nós fizemos juntos esse curso, e na sala separavam as duplas, né? Aí tinha uma moça, estava fazendo dupla comigo, empresária aqui de Sertãozinho, bem sucedida, empresa de exportação, um monte de coisa. Chegou numa determinada tarefa lá e falou assim para mim: você sabe que nem eu acredito em mim. Eu falei: você espera que alguém acredite? Se você não acredita, quem vai acreditar em você? É aquela ideia do vendedor, não é? Estou com um produto aqui para te vender. Mas sabe o que é? Nem eu, na verdade, não acredito nesse produto. Então por que você está me oferecendo? Eu não vou comprar. Não me serve. Agora eu chego lá, esse produto aqui é a melhor coisa que já aconteceu, que eu já descobri, que inventaram, ele funciona. Opa, me dá logo aí, qual que é o preço? Eu dou até um ágio, pago até a mais. Você tem que acreditar. Recebemos de Deus espírito de poder, amor e moderação, domínio próprio, que é fruto do Espírito Santo. Olha o texto de 2 Timóteo 1,7. Porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Sabia que até para entrar no céu é preciso ousadia? Hebreus capítulo 10 diz isso, que se não tivermos ousadia nós não entramos. O livro de Apocalipse diz que os covardes ficam fora do reino de Deus, até para entrar no céu. É preciso ousadia, para romper com as tradições, com o sistema, com o passado. Olha o passado. O passado é uma tragédia, viu? É uma tragédia. Não é à toa que Filipenses 3,13 ele está dizendo o quê? Esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Avanço para as que adiante de mim estão e prossigo para o alvo da soberana vocação proposto em Cristo Jesus. É olhando para frente, não é olhando para trás. Deus não olha para trás, Ele não quer saber do meu passado. E eu fico tão preocupado com Ele, não é? E Ele me faz tão mal, eu fico carregando o passado nas costas. É uma estupidez. Cá entre nós, não conta para ninguém. Se você acredita em tudo que viu e ouviu, pratique. Pois a prática é que fará a diferença na vida. Olha o texto aí de Mateus capítulo 7, 24. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Esse texto, eu não me canso de falar, de mencionar e de pensar nele. Os dois construíram. As tempestades vieram contra as duas casas. Do mesmo modo. E os dois trabalharam para construir a casa. Onde é que está a diferença? Aí todo mundo responde assim, na rocha. Não. Jesus começa dizendo aqui que a rocha é consequência daquele que pratica, que põe a palavra de Deus em ação. Ela não é para ficar encadernada na estante, na cabeceira, no pedestal, e nem é para ficar aqui alojada. É para descer aqui e andar, viver, prática da palavra. O resultado vem. Quebrando padrões e crenças limitantes, construindo novas conexões neurais e novos paradigmas. Olha o texto aí de Romanos 12, 1 e 2. O apelo do apóstolo. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. É para comparecer e prestar o culto. Apresente-se para prestar o culto. É isso que ele está dizendo. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos. Deus não vai fazer isso por mim? Não, Ele já te deu as ferramentas para você fazer.
Por isso que ele está dizendo que é para você transformar, é você. Pela renovação da vossa mente. É a mente. A mente comanda o corpo. Para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Até o próximo encontro, quando trataremos do seguinte assunto: saúde espiritual, mental e física. Deus te abençoe, em nome de